fiz o curso, né, do mestre Tadeu Feijão, de mapas mentais. Eu achei assim, que foi um curso muito bem preparado, um curso muito bem estruturado. Trouxe essa técnica, né, de grande importância para você otimizar a sua forma de aprendizagem. Ele foi muito útil para mim, porque eu sou professora e eu utilizei essa técnica para dar aula, e os meus alunos, eles se conseguiam aprender melhor e fazer melhor as conexões entre um conteúdo com uma ideia central, né, que é essa ramificação, né, do método, né, de mapas mentais. Então, foi assim extremamente importante para mim, para minha otimização do meu desenvolvimento em sala de aula com os meus alunos, e eu tenho só a agradecer por esse curso. E eu tive a oportunidade de realizar o curso de mapas mentais com o Dr. Tadeu Feijão. À época eu estava cursando um mestrado acadêmico e pude aplicar esse conhecimento adquirido no curso no estudo que eu estava, né, realizando à época. E o que eu percebi foi que minha capacidade de síntese e memorização melhoraram com a aplicação dessa ferramenta, né? Eu tive condição de sistematizar e organizar de uma maneira melhor o conhecimento que eu estava trabalhando à época. Então eu vejo que é uma ferramenta efetiva para essa finalidade. E a época que eu fiz o curso de mapas mentais com o Tadeu Feijão, eu estava estudando para concurso público. E como são muitas disciplinas, né, para mim foi um diferencial para organização dos meus estudos, né, aprender o passo a passo de como construir um mapa mental e depois, especialmente, como acessar essas informações, né? Então, potencializou, aumentou a qualidade dos meus estudos. E hoje eu uso para absolutamente tudo, desde uma receita de bolo até os livros que eu leio, né? Leio muitos livros, assisto a palestras, então eu construo aqueles mapas mentais porque facilita, né, assim, imensamente a hora de acessar na minha memória aquelas informações que eu preciso. Então eu fiquei bem satisfeita, para mim foi muito bom. Eu fiz o curso de mapas mentais com o Tadeu Feijão, e me auxiliou assim a modificar o meu jeito de estudar, para eu ganhar mais agilidade, para eu aprender o conhecimento com mais rapidez e poder utilizar de uma forma mais, com um foco mais concentrado. Grato, Tadeu, por esta oportunidade e recomendo o curso. Gente, faz uma diferença na forma da gente estudar e de exercer o nosso aprendizado. E eu fiz em 2016 o curso de mapas mentais com o professor Tadeu Feijão. E foi um curso muito importante para mim, porque me auxiliou a organizar melhor os meus planejamentos de aula, me auxiliou a ter uma noção melhor de coerência entre os conteúdos, entre as atividades, me fez também facilitar o aprendizado de algumas disciplinas, de algumas matérias, de alguns cursos que eu fiz. Em 2017, eu estava fazendo já uma especialização em música na Universidade de Brasília, e em 2019 eu consegui entrar no mestrado em música na UNB. Inclusive, recentemente eu fiz uma disciplina em que o trabalho final era um mapa mental de todos os conteúdos que foram discutidos na disciplina. E graças a Deus eu consegui fazer um bom trabalho, tendo como referência os aprendizados, os conteúdos que eu aprendi no curso com o professor Tadeu Feijão, que eu recomendo. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui. Meu nome é Tadeu Feijão. Eu sou médico anestesiologista com formação em acupuntura e também logoterapia. E nós estamos aqui nessa sequência dessa série de 3 aulas em que nós estamos falando sobre como potencializar o seu cérebro com mapas mentais. Então, se você não viu as 2 aulas anteriores, eu convido você a vê-las, elas estão disponíveis. Acho que vale a pena, em que a gente entra em mais detalhes que aqui nesse instante nós vamos só mencionar. Então, se você quiser conhecer mais, eu convido você a ver essas 2 aulas. E também, se você viu e quiser revê-las, também é uma boa oportunidade de fazer.
Então nós estamos falando de como potencializar o seu cérebro na utilização de mapas mentais. Então isso é como, na verdade, é como nós organizarmos informações, acessá-las e recuperá-las. Então esse é o objetivo. Então os mapas mentais, eles são uma técnica que foram desenvolvida por um psicólogo inglês chamado Tony Buzan, em que ele desenvolveu uma técnica que ele chamou uma técnica orgânica, a maneira como orgânica porque ela imita a maneira como o próprio cérebro funciona. Então, porque ela imita como o cérebro funciona, ela é muito mais fácil de ser aprendida porque ela é a forma natural do nosso próprio cérebro aprender. Então ela é uma técnica mnemônica que ela permite principalmente um tipo muito especial de memória chamado recall. Recall é quando nós somos capazes de nos lembrarmos daquilo que nós queremos ou daquilo que nós precisamos no momento que nós decidimos nos lembrar. Porque por exemplo, lembrança ela pode acontecer de forma voluntária ou forma involuntária. Algumas vezes nós nos lembramos de algo porque uma música nos lembrou, por exemplo. A gente passa em algum lugar e nós nos lembramos. Então isso aí ali acontece de uma forma involuntária. Mas quando nós nos lembramos de uma forma voluntária, especificamente de um pedaço de informação que nós queremos, isso nós chamamos de recall. Então os mapas mentais eles favorecem muito isso, porque é o tipo de memória de utilização imediata e específica. Então essa técnica ela facilita esse tipo de memória e ela tem como principais características o uso de palavras-chave. Então as palavras-chave são coisas muito importantes, são aspectos muito importantes na hierarquização da informação, na organização da informação. Então nós ensinamos como fazer uso de palavras-chave, que palavras-chave utilizarmos, porque eu não sei se você sabe, mas existem palavras-chave que quando nós utilizamos, elas facilitam a nossa lembrança. E existem palavras-chave que quando nós utilizamos, talvez inadvertidamente, elas são palavras-chave que nos facilitam o esquecimento. Então, se a pessoa troca uma pela outra, ela vai ter resultados, efeitos contrários ao desejado. A hierarquização da informação e também vamos falar sobre o uso de cores. Só para você ter uma ideia da importância do uso de cores, se nós utilizarmos até 3 cores, se nós utilizarmos um mínimo de 3 cores em uma única página, a gente consegue reter aquela informação que está naquela página até 30% a mais do que se a gente tiver só 2 cores ou só uma cor, por exemplo. Então, se você está fazendo um resumo e você precisa se lembrar daquilo, se é algo que você está querendo memorizar, se você utilizar 3 cores naquele resumo, você vai ter até 30% a mais de retenção daquela informação. Então são coisas que fazem parte dessa técnica que o Tony Buzan nos disponibiliza através da técnica dos mapas mentais. E os mapas mentais eles são utilizados principalmente para a gente fazer resumos, para nós fazermos anotações, para prepararmos palestras, para fazermos planejamentos pessoais ou coletivo, né, de grupos, de equipes, e também para planejamento corporativo. Grandes empresas fazem a utilização de mapas mentais para que as suas equipes façam uma integração das várias áreas de expertise de cada uma das equipes fazendo uma consolidação em um único projeto. Então, isso aumenta o desempenho das equipes, faz com que a gente ganhe tempo, né, no nosso planejamento, melhore a qualidade porque evita redundâncias no próprio planejamento, melhorando os resultados que nós estamos buscando com o nosso planejamento. Obviamente, isso também leva a um aumento na otimização do desempenho profissional e também na realização pessoal, favorecendo e permitindo
maiores conquistas, né? Então, quando nós fazemos a utilização correta do nosso potencial, nós temos maiores e melhores conquistas num tempo muito menor, utilizando uma menor quantidade de recursos humanos e também financeiros. E como hoje é a nossa derradeira palestra dessa série de 3 palestras que a gente vem fazendo, então eu estou querendo dizer que disponibilizar para você, oferecer para você um curso completo de mapas mentais que eu gravei. Esse é um curso que eu venho já fazendo de forma presencial há algum tempo, fiz praticamente em muitas capitais do Brasil e sempre com muito sucesso, com bons resultados, como a gente pode ver pelo testemunho de algumas pessoas. Eu realizei o curso de mapas mentais com o professor Tadeu Feijão. Na época, eu estudava para concurso público e estava em busca de um método que pudesse me auxiliar no rendimento dos meus estudos, no aproveitamento do meu tempo, a melhorar minha capacidade de memorização e que assim eu pudesse alcançar os resultados que eu estava almejando. E, de fato, a partir do momento que eu comecei a utilizar as técnicas, os exercícios, as dicas que eu aprendi durante o curso, o meu ritmo, o meu desempenho durante os estudos melhorou muito. Eu fui aprovada em 2 concursos depois disso. Então, para quem tem interesse em aprender mais sobre o método do professor Tadeu Feijão, eu realmente indico, porque são dicas simples, fáceis, claras e objetivas de aplicar no dia a dia dos seus estudos. Em 2016 eu fiz o curso de técnicas de elaboração de mapas mentais com o Tadeu Feijão. Naquela época, havia pouco tempo que eu tinha entrado na universidade e para mim foi muito útil e ainda é para estudos, para eu me organizar melhor, para potencializar meu aprendizado. Inclusive, também por conta desse curso que eu fiz, eu fui convidado logo no início da minha graduação a estagiar e posteriormente a participar de projetos científicos, porque um professor viu a maneira que eu estudava, que era por meio de mapas mentais, e achou interessante, né, aquela técnica, porque é uma técnica que utiliza da nossa criatividade para potencializar o aprendizado, né, potencializar a organização. Inclusive, eu uso até hoje, não só para estudo, mas também para diversas maneiras de organizações, né? Já utilizei para gerenciamento, análise de riscos, né, e prevenções, para planejamentos de atividades em gerais, planejamento de viagens. Para mim é uma técnica muito válida, muito útil, que eu uso sempre que preciso para organização, no sentido geral, assim, tanto de pensamentos, né, de ideias, muito útil para mim em termos de ideias, porque tem esse link, né, com a criatividade, e para planejamento, organização no geral. Eu fiz o curso dos mapas mentais no meio desse ano. Eu tive uma experiência assim muito positiva, muito surpreendente. Eu já tinha tido contato com mapas mentais anteriormente, mas de uma forma muito superficial. E com esse curso, assim, com todas as dicas e outras técnicas, realmente melhoram, né, a memorização e as técnicas de tempo de estudo, como melhorar o rendimento. Tudo isso me fez assim muito bem, porque eu tinha uma prova muito importante para fazer logo após que eu concluí o curso. E eu apliquei as técnicas que eu aprendi no curso e me saí assim muito bem. Eu tive um resultado surpreendente. Eu lembro que aplicando todas as técnicas de memorização, de tempo de estudo, de fazer o mapa mental em si, eu conseguia me lembrar das coisas assim com muita mais facilidade, apareciam os nomes na minha cabeça e a prova tinha muitas áreas de estudo, muitos nomes que eu precisava decorar. E com isso facilitou muito a minha vida. Eu fui aprovada na prova com um resultado melhor do que eu estava esperando. E realmente, assim, um preço muito justo, umas técnicas muito valiosas que eu recomendo muito para quem está precisando de um incentivo para estudar e melhorar o rendimento. E agora nós estamos disponibilizando também esse curso online. Então, a experiência
que as pessoas que nós temos observado do resultado me autoriza a aconselhar você a conhecê-lo, a conhecer esse curso. E para quem é esse curso, né? Então, esse curso é exatamente para quem quer investir em si mesmo, né? E sente que falta apenas uma técnica ou uma metodologia para ter os resultados que ele quer, né? Muitas e muitas vezes o que nos falta não é disposição, o que nos falta não é a informação, o que nos falta é simplesmente uma técnica de organizar essas informações. Então a metodologia é uma coisa muito importante. A metodologia adequada é quem permite um ganho maior de qualidade. As pessoas de alta performance, elas têm alta performance porque elas têm uma metodologia adequada que permite elas terem alta performance. No entanto, assim, se você já está contente com o que você sabe, se você já é uma pessoa de alto desempenho, ou então se você quer uma coisa que substitua o estudo, então aí eu acho que esse não é um curso para você. Esse é um curso realmente para quem tem a necessidade de ter um melhor desempenho, seja um melhor desempenho acadêmico, seja um melhor desempenho gerencial. Então, para essas pessoas, esse curso se adequa muito bem. Então, se você acha que você pode render mais, se você acha que o que lhe falta para o resultado que você está buscando é uma metodologia, uma técnica, eu aconselho você a conhecer a técnica dos mapas mentais. É uma técnica que vem sendo utilizada há muito tempo, um número cada vez maior de pessoas está utilizando e sempre replicando o mesmo nível de resultados. Então eu sou muito grato a você por ter me acompanhado nessas 3 aulas. É sempre um prazer poder compartilhar algo que possa fazer a grande diferença, porque na minha opinião, assim, eu acho que ninguém é feliz sem realizar o seu potencial. E muitas vezes o potencial para ser realizado ele precisa de ter técnica e disciplina. Só técnica não resolve e às vezes só disciplina também não resolve. Então quando nós juntamos a disciplina que você já tem com a técnica que pode lhe auxiliar, com certeza facilitará muito suas conquistas. Então é para você que está buscando essa conquista que nós estamos oferecendo essa oportunidade, esse curso. E eu quero lhe convidar a conhecer, a participar conosco para que você também possa realizar o seu potencial, levando alegria, felicidade para você, para sua família, para sua comunidade, para as pessoas que lhe querem bem e para as pessoas a quem você quer bem. Bom, a nossa equipe já disponibilizou nos comentários aqui abaixo o link para você se inscrever. Eu estou querendo dizer também que a nossa oferta vai estar por tempo limitado, porque a quantidade de pessoas que nós podemos atender e dar um acompanhamento é limitado. Então, se você está interessado em conhecer mais o curso de como potencializar o seu cérebro com mapas mentais, então entre aqui nesse link que está disponibilizado aí e faça logo sua inscrição. Não espere muito porque está sujeito as vagas se esgotarem em pouco tempo. Muito grato.